Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui estamos juntos novamente no nosso projeto Mistagogia. Esse é o segundo encontro, vamos postar ainda nessa quinta-feira à tarde o vídeo. Tivemos problemas técnicos, a logística é desafiadora dessas gravações aqui, inclusive já é a terceira vez. Finalmente espero que dê certo, porque nossos equipamentos também são mais simples, né? E acho que por isso que às vezes tem um problema. Mas glória a Deus, estamos aqui juntos, seja muito bem-vindo. E o tema do nosso primeiro encontro, você viu aí no primeiro banner, é a Eucaristia. Liturgia é um conceito amplo, né? E quando a gente fala em celebração litúrgica, é todas as celebrações da igreja, sacramentais e dos sacramentos mesmo, né? E vamos começar pelo que é mais importante, mais bonito, a celebração da Eucaristia. Vamos lá. Eucaristia. O que é? Quem assistiu a primeira aula, lembra que eu disse que a nossa perspectiva vai ser uma perspectiva mistagógica. Antes de dizer como faz, nós queremos entender o que é. Por que celebrar? O que celebramos? Eu fiz aí um mestrado em filosofia, ao longo dessa vida estudei muita filosofia, e é fenomenologia, os entendidos aí que já estudaram, que conhecem Edmund Husserl, a Santa Edith Stein, que foi quem eu fiz o mestrado, sabe que para fenomenologia o que é, a pergunta ontológica é fundamental, e para a teologia mais ainda, né? Eucaristia, o que é? Desde a igreja primitiva, a celebração da Eucaristia marca a vida das comunidades cristãs. Inclusive, encontramos testemunhos sobre o valor, o sentido e o modo de celebrar nos documentos cristãos mais antigos. Didaqué, ou Doutrina dos Doze Apóstolos, as apologias de São Justino Mártir. Inclusive, eu estou lendo aqui, tá diante dos meus olhos, uma obra importantíssima, uma referência, sobre a história da Santa Missa, desse jesuíta Jungmann, acho que diz, deve ser alemão, é alemão, ou de lá daquelas bandas. E aqui ainda é de antes da reforma litúrgica. E olha a espessura aqui, ó, sobre a história da missa, folhas não muito grossas. Então tem muitos caminhos para a gente se aproximar da Eucaristia, e a história é um assunto complexo que nem eu dou conta de dar aula disso, né? E não é o objetivo. Nessa nossa abordagem, eu escolhi o caminho mais simples, seguindo o conselho do Concílio Vaticano II Dei Verbum, capítulo 24, nós vamos nos aproximar do mistério eucarístico pela via das Sagradas Escrituras. Esse parágrafo que eu citei diz que a Escritura, na renovação que se pretende com o Concílio Vaticano II, que já vai fazer 60 anos, a Escritura deve ser a alma da teologia. E vai ser o caminho que a gente vai apresentar aqui, o que é a Eucaristia. Páscoa da Antiga Aliança, esse camarada valente aí é Moisés. Foi escolhido por Deus para conduzir o povo à libertação da terra da escravidão no Egito para a terra da promessa, terra onde mana leite e mel. E antes da libertação, Deus lhe pediu que celebrasse a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel. No dia 10 desse mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número das pessoas. Para cada animal, deveis calcular o número de pessoas que vão comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 desse mês, é o mês Nissan, 14 de Nissan, data da Páscoa. Quando ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará. Tomarão um pouco do sangue e untarão as ombreiras da porta das casas onde comerem. Comerão a carne nesta mesma noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não deveis comer dessa carne nada de cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, deveis queimá-lo no fogo. Agora a parte mais importante. Assim deveis comê-lo, com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão, e comereis às pressas, pois é Páscoa. Isto é, passagem do Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais.
Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde vocês estiverem. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. A Páscoa da Antiga Aliança anuncia a libertação. O povo de Israel come a Páscoa e no outro dia vai ser liberto. Fugir do Egito, onde eles eram escravos. Atravessa a pé enxuto o Mar Vermelho, que através do deserto vai conduzir à terra prometida. Vejam, a ceia pascal aponta para a libertação. De modo muito semelhante, acontece na nova e eterna aliança em Jesus Cristo, e esse contexto da Páscoa judaica é o pano de fundo da instituição da Eucaristia. Sem compreendê-lo, a gente não compreende toda a profundidade do que é a Páscoa da nova aliança. Vamos lá. Páscoa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que se realize no reino de Deus. Então pegou um cálice, deu graças e disse: Recebei esse cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir tomou o pão, aqui é a Eucaristia, até então era a ceia pascal. Deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai trair está perto de mim nesta mesa. Sim, o Filho do Homem se vai, como está determinado, mas ai daquele por quem ele é entregue. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Vejam como eu disse, a ceia pascal, a gente até chama de última ceia, a última ceia de Jesus com seus discípulos, é a ocasião em que ele institui o Santíssimo Sacramento do altar. E de modo semelhante à Páscoa da Antiga Aliança, que aponta para a libertação, a Páscoa da Nova Aliança acontece na cruz e na ressurreição do Filho de Deus. A ceia pascal ou a Eucaristia apontam para a cruz e para a ressurreição. Está nos lábios do próprio Senhor. Tomam e comam. Esse é o meu corpo que vai ser entregue. Onde foi entregue? Tomam e bebam. Esse é o meu sangue que vai ser derramado. Quando foi derramado? Na cruz. Se nosso Senhor não morresse na cruz, a instituição da Eucaristia era um cheque sem fundo. Aponta para o que não entrega. Deus nos livre. Claro que isso não aconteceu. O que ele prometeu, ele entregou. O que é, portanto, a missa? É a Páscoa da nova e eterna aliança. É a celebração do mistério pascal. Quem vai à Eucaristia vai à cruz do Senhor. De verdade, é no sinal sacramental, mas na essência vai à cruz e vai à ressurreição. É como se a ceia de Quinta-feira Santa abre o teto e ali entra a sexta-feira e o domingo da ressurreição. E é muito bonito como a gente faz isso na celebração da Semana Santa, né? Em 3 atos, uma única celebração. Não tem nem bênção na missa de Quinta-feira Santa, porque a bênção vai ser dada na Páscoa. O que a gente está celebrando na instituição da Eucaristia só se compreende pela morte e ressurreição do Senhor. Por outro lado, o mistério da morte e ressurreição de Nosso Senhor sem a Eucaristia também ficaria incompleto. A gente que vive hoje no ano de 2024 seria infeliz em relação àqueles que foram contemporâneos da morte de Nosso Senhor. Eles viram, eles participam, a gente faria memória só psicológica, né? Mas não, a memória que a igreja faz é a memória sacramental, atualizante. Quem celebra a Eucaristia está diante da cruz do Senhor, está diante da ressurreição. Somos contemporâneos de Jesus, graças à Eucaristia. Não tem Quinta-feira Santa sem sábado, sem sexta e sábado. E não tem Páscoa sem a Eucaristia. Fica uma memória só do passado fraco. Não tem nada disso. Então, o que é a Eucaristia?
Páscoa, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor na forma de uma ceia. Foi assim que nosso Senhor escolheu. E é disso que vive a igreja nesses 20 séculos de história. Vou agora a alguns textos do magistério da igreja que ilustram, que confirmam, que explicam a raiz da escritura na qual nós escolhemos nos fundamentar nessa formação de hoje. Começo com São João Paulo II, carta Ecclesia de Eucaristia. O Senhor Jesus, na noite que foi entregue, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. As palavras do apóstolo Paulo, citadas em 1 Coríntios 11, recordam-nos as circunstâncias dramáticas em que nasceu a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Esta tem indelevelmente, não tem como deletar, inscrito nela o evento da paixão, morte do Senhor. Não é só a sua evocação, mas a presença sacramental. É de fato, eu gosto dessa frase, o sacrifício da cruz que se perpetua através dos séculos. Esta verdade está claramente expressa nas palavras com que o povo, no rito latino, responde à proclamação mistério da fé feita pelo sacerdote. Dizemos, é uma das formas de resposta. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A Eucaristia, diz São João Paulo II, é de verdade o sacrifício da cruz que se perpetua através dos séculos, mas também a gloriosa ressurreição. Vejamos, a Páscoa de Cristo inclui, juntamente com a paixão e morte, a sua ressurreição. Assim o lembra, novamente, a aclamação da Assembleia depois da consagração, proclamamos a vossa ressurreição. Com efeito, o sacrifício eucarístico torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da ressurreição, que dá ao sacrifício sua coroação, evidente. Porque está vivo e ressuscitado é que Cristo pode se tornar pão da vida, pão vivo, na Eucaristia. Santo Ambrósio lembrava aos neófitos dessa verdade, aplicando às suas vidas o acontecimento da ressurreição. Se hoje Cristo é teu na Eucaristia, ele ressuscita para ti cada dia. Por sua vez, São Cirilo sublinhava que a participação nos santos mistérios é uma verdadeira confissão e recordação de que o Senhor morreu e voltou à vida por nós e em nosso favor. Que lindo, né? Como é bonito ser cristão. Vamos de Papa Francisco, foi o texto que eu dei para leitura na semana passada, Desidério Desiderável. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, o seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Se não tivéssemos a última ceia, isto é, a antecipação ritual da sua morte, não teríamos podido compreender como a execução da sua condenação à morte pudesse ser um ato de culto perfeito e agradável ao Pai. O único verdadeiro ato de culto. Poucas horas depois, os apóstolos teriam podido ver na cruz, se tivessem suportado o seu peso, só João foi lá, a gente sabe, o que é que ele queria dizer com o corpo oferecido, com o sangue derramado. E é disso que fazemos memória em cada Eucaristia. Quando regressa, ressuscitado dos mortos, para partir o pão, pelos discípulos de Emaús e pelos seus, que tinham voltado a pescar peixe, e não homens, como tinham sido chamados, no lago da Galileia, esse gesto abre os seus olhos, os cura da cegueira infligida pelo horror da cruz, e os torna capazes de ver o ressuscitado na Eucaristia, ao partir do pão, de crer na ressurreição. Coisa linda! O conteúdo do pão partido é a cruz do Senhor e a sua gloriosa ressurreição. O que celebramos na Eucaristia, Páscoa. Nunca é demais repetir. Que triste que muitos de nós cristãos ainda não tenham essa consciência bem viva, né? Fica como se fosse um costume só humano, obrigação ir na missa. Mas não celebro com aquele fervor, com aquele amor. Nem sinto falta da missa quando eu perco. Tem alguma coisa errada, né? O Papa Bento XVI, uma carta linda que ele escreveu, Sacramento Caritatis, ele dizia que toda a renovação que aconteceu na vida da igreja aconteceu a partir de uma redescoberta da Eucaristia. Vamos novamente de João Paulo II, nos encaminhando para a conclusão. O título, né? Ecclesia de Eucaristia, a igreja da Eucaristia. Primeira frase, a igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese,
o próprio núcleo do que é o mistério da igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa. Eu sempre estarei convosco até o fim do mundo. Mas, na Sagrada Escritura, na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, a igreja goza dessa presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a igreja, povo da nova aliança, iniciou sua peregrinação para a pátria celeste, esse sacramento divino foi ritmando os seus dias e enchendo-os, no meio de tantos desafios, a gente sabe, de consoladora esperança. A igreja vive da Eucaristia e um fiel não pode viver de outra forma. Não pode. Como eu sonho com o tempo, que as nossas comunidades, que cada fiel que a gente encontra por aí, que cada criança que a gente batizou, deu a primeira Eucaristia, que cada adulto faça encontro profundo, verdadeiro, transformador com o nosso Senhor, que vive na Eucaristia. Para concluir de verdade, cito o Catecismo da Igreja Católica, por sua vez, cita o Concílio Vaticano II, que diz que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida da Igreja. Tudo nasce do altar, é o que está mais importante. A Eucaristia eu não posso dar para ela o tempo que sobra, eu fico incomodado assim, quando alguns fiéis trocam qualquer coisa pela Eucaristia. Outro dia mesmo tivemos uma tensãozinha aqui, porque eu não deixei fazer uma reunião no horário da missa. Como assim? Se tem missa, vamos na missa, depois a gente faz a reunião. Né? A Eucaristia é o mais importante. Ela é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios na igreja, e todas as tarefas apostólicas ou missionárias se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Já parou para pensar? O padre ou o ministro extraordinário da comunhão eucarística te diz, quando você vai à missa, corpo de Cristo, Cristo, nas palmas da sua mão, no seu coração. Não tem ninguém mais rico que eu naquele instante. Eu tenho Cristo na palma da minha mão. Meu ministério de padre se alimenta disso. Tudo que eu faço é para a glória de Jesus, que eu recebo na Eucaristia. É o mais importante. Ontem tínhamos uma agenda de missa que falhou aí, não chegou os recados, não sei porquê. Voltei para casa um pouquinho já tarde. O que eu fui fazer antes de dormir? Celebrar a missa. Tinha trabalhado bastante naquele dia, mas o que eu posso fazer de mais importante é celebrar a Eucaristia. Não tinha povo, mas o povo estava no meu coração, na minha oração, foi celebrar a missa. Porque eu preciso da missa. E porque o melhor que eu posso fazer pelo povo que Deus me confiou é oferecer por eles a Eucaristia. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia a significa e a realiza. Nela está o clímax, o ponto mais alto, tanto da ação pela qual em Cristo Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo nós, homens, prestamos a Cristo e por ele ao Pai. A Eucaristia é a fonte de tudo, porque Cristo está ali. E é o clímax, o ápice, tudo que a gente faz na igreja para a glória de Cristo, na Eucaristia. Coisa linda, né? Na doutrina está muito clara, a igreja nunca hesitou, não falta documentos para fundamentar uma formação de liturgia sobre a Eucaristia. Não falta. Precisa estar também no nosso coração de cada fiel e dos ministros ordenados. Essa é a graça que eu peço hoje a Deus por intercessão de nossa Mãe a Virgem Maria. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero lembrar os agentes de pastoral de fazer esse vídeo, passar para frente, para que outros tenham conhecimento e também participem dessa formação online. Grande abraço para vocês e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.